Mudar o caminho, as decisões, as rotas, as ações, os pensamentos, as ideias. Todas essas coisas fazem parte da nossa vida e mudar todas elas é um processo extremamente complicado. Evidentemente, se você é cristão e você está assistindo esse vídeo, eu acredito que você tenha assistido o primeiro e sabe do que eu estou falando. Não é fácil abrir mão de conceitos, preceitos, pensamentos, ideais, que são socialmente aceitos e plenamente reproduzidos, mas que agora você se vê no dever de deixá-los de lado e adotar para si preceitos que em outro momento talvez fossem diferentes. Mas, afinal, por que eu devo mudar? Por que eu devo seguir essa nova vida? Quais são os resultados? Como que eu vou alcançar esses resultados? É sobre isso, nessa parte 2, de como iniciar uma nova vida cristã, ou em Cristo, melhor dizendo, que eu lhe convido a mais uma jornada pela Bíblia Sagrada. Eu sou Tairone Rodrigues e você é muito bem-vindo. Se você assistiu a parte 1 dessa sequência de vídeos, nessa parte 2 você vai ver alguns elementos de forma diferente. Na parte 1, você compreendeu a necessidade de se ter uma nova vida e qual o caminho para trilhar essa nova vida. Nesse vídeo, eu quero lhe apresentar quais são os resultados dessa nova vida e como você vai viver essa nova vida, como que você vai trilhar essa nova vida. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para que você já faça aquilo que você tem que fazer. Você sabe que tem que fazer isso, que é curtir, comentar, se inscrever, compartilhar o conteúdo desse canal, que é muito importante, não só para você que já é cristão, mas para muita gente que precisa conhecer esse verdadeiro evangelho que transforma vidas. O primeiro passo, ou o primeiro resultado, melhor dizendo, de uma nova vida é a convicção que você vai ter de ter uma vida eterna. Jesus, uma certa feita, disse, olha, eu vou para o Pai, eu vou para onde o Pai está, mas eu vou, se não fosse assim, eu vou para vir buscar vocês, para onde quer que eu esteja, vocês estejam também. Então, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito que iria preparar lugar e iria voltar para buscar a cada um de vocês. Essa certeza da vida eterna, de que Jesus vai voltar, essa convicção de que faz parte agora do reino de Deus, de que faz parte agora da família de Deus, só é possível, só é existente, de fato, só é enraizado no coração daqueles que já confessaram a Jesus como Salvador, daqueles que creem em Jesus pelo poder do seu sacrifício, pelo poder do seu nome. Basta que você leia aquilo que está escrito em João, capítulo de número 5, versículo de número 24. Olha só o que é que está escrito. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu sei que muita gente agora vai dizer que todos nós estamos em uma caminhada, em uma jornada para a morte. Mas, para alguns, a morte aqui é apenas o princípio da morte eterna. Enquanto que para aquele que crê em Jesus, que crê em suas palavras, que tem a convicção daquilo que ele falou e daquilo que ele pregou, para esse, a vida pode até acabar aqui, mas ela está só iniciando na eternidade. E a vida eterna é a garantia de Cristo de que a sua palavra não passará vazia. O segundo resultado de alguém que decidiu trilhar uma nova vida, que decidiu viver uma nova vida em Cristo, é ter ou receber uma nova natureza. Se você lembra daquilo que nós vimos no vídeo passado, você vai perceber que o ser humano tem por natureza uma tendência ao pecado. Ele é tendencioso a isso. E por ser tendencioso a isso, a vontade da carne, a vontade dos seus pensamentos, dos seus desejos, das suas ideias, é sempre favorecer a si próprio em um egocentrismo desesperado, exagerado, exacerbado. Mas, quando nós recebemos uma nova natureza, quando nós recebemos de Cristo uma nova natureza, essa nova natureza fará com que nós possamos a enxergar de maneira diferente o mundo. Veja, aquilo que está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Vamos ver? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Não é apenas sobre uma questão de conduta de pecado, não é apenas sobre abrir mão de certos pecados que também para a sociedade são conceitos equivocados e errados. Não. Estamos falando de uma nova vida, de uma vida transformada, de alguém que tem não só o seu caráter, mas a sua personalidade, os seus pensamentos, o seu coração, os seus desejos transformados. Evidentemente isso não acontece da noite para o dia. Para algumas pessoas isso pode ser um processo rápido, mas para outras é um processo que pode demandar toda a sua vida. Mas o importante é que em Cristo ela é uma nova criatura, que todas as coisas, os seus pecados, as suas dúvidas, os seus ideais foram deixados para trás e em Cristo agora tudo se faz novo. O terceiro resultado para alguém que decidiu trilhar uma nova vida em Cristo é ser inserido na família de Deus.
Eu sei que isso parece um pouco seletivo, mas não é bem assim não. A todos está disponível essa graça de poder ser inserido na família de Deus com a condição de crer, de confessar, de aceitar a Cristo como Salvador. Paulo escreve a Tito dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então não é apenas uma pessoa que tem esse direito, que pode residir para si, que pode clamar para si esse direito de ser inserido na família de Deus. João, escrevendo o seu evangelho no capítulo 1, ele vai dizer que Jesus vem para o que é seu, para os judeus, para aqueles que tinham a primeira responsabilidade de pregar para o mundo a salvação, o evangelho da verdade. Mas os seus não o receberam. Então, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos e chamados filhos de Deus. Somos inseridos na família de Deus. Também está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 2. Olha só. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E eu continuo. E qualquer que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Esses são os 3 resultados principais daqueles que decidiram trilhar uma nova vida em Cristo. Mas tem mais alguma coisa? Tem muitas outras coisas, mas eu não posso entregar tudo aqui, né? Eu tenho que deixar algumas outras coisas para poder deixar como material para próximos vídeos, não é verdade? Então vamos falar sobre como viver, então, essa nova vida em Cristo, tá? Se você lembra do primeiro resultado de quem decide trilhar essa nova trajetória em Cristo Jesus, você vai lembrar que, a princípio, o que nós recebemos de cara é uma salvação, e essa salvação nos dá direito à vida eterna. Então o que acontece? Viver para Cristo é viver na esperança, é viver em Deus, é viver a certeza da promessa da vida eterna. Essa é a nossa maior expectativa, essa é aquele desejo que arde no nosso coração, é de poder receber de Deus a vida eterna, assim como está escrito em Tito, capítulo 1, versículo 2. Olha só. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Veja, é claro, evidentemente, que muitas outras pessoas vão achar inúmeros motivos para viver uma vida em Cristo. Eu estou lhe dando apenas aqui 3 desses motivos. Primeiro, a promessa em Deus. Segundo, o testemunho do Espírito Santo, aquele que confirma em nós que nós somos feitos filhos de Deus. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Você quer conhecer se alguém é de Deus ou se não é de Deus, veja se ele guarda os mandamentos. E se o Espírito de Deus confirma isso, testifica dele. É pelo testemunho do Espírito Santo que nós vamos de fato ter a certeza se alguém é de Deus ou se essa pessoa não é de Deus. E o terceiro aspecto de uma nova vida é uma vida literalmente transformada. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 11, vai nos mostrar qual é o processo que aquele que decide viver uma nova vida em Cristo passará para então demonstrar que de fato agora é uma nova criatura, como já demonstrado nesse vídeo. Então veja o que está escrito. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados, em nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. Lavados, santificados e justificados por Jesus Cristo, por seu Espírito em Deus. Então, esse é, para você que acompanhou desde o primeiro ao segundo vídeo agora, esse é o caminho para você ter uma nova vida. Todos esses passos são necessários para você viver uma nova vida e você pode viver, desde que você sempre dependa de Deus, pelo seu Santo Espírito, para ser guiado por Ele, para andar nos caminhos dEle e obedecer os seus mandamentos. Tá bom? Beijo no coração, graças a Deus. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou, já sabe o que fazer, curta, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal, manda para alguém essa mensagem, que eu tenho certeza que será abençoadora tanto para você quanto para essa pessoa. Até mais e fui!